Essa pergunta, ela é baseada nesse capítulo que nós vamos ler, esses 2 versículos. E essa semana eu estava aqui pela manhã orando pelo encontro com Deus. Inclusive, eu quero te desafiar, você está jejuando conosco essa última semana, orando aqui conosco pela manhã, à tarde, ao meio-dia, à 1h30. Nós temos pessoas aqui orando, às 4h30 da tarde temos pessoas orando. E num desses dias, eu não lembro se foi na quarta-feira, nós estávamos orando, e então esse texto de Números, capítulo 13, abra aí comigo, Números capítulo 13. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo. Nós vamos começar do final para poder então irmos para o início do capítulo. Eu quero só explicar para você o contexto desse tema, o que você está vendo. Se fala de visão, então esses 2 versículos, eles explicam essa pergunta. E eu vou estar pregando hoje, mas essa palavra provavelmente ela vai ser uma série de 2 ou 3 mensagens. Então eu queria que você pudesse ter expectativa em seu coração para que o Espírito Santo falasse conosco através desse texto tão importante, tão desafiador para nós. Então nós temos aqui nesse capítulo 12 homens sendo enviados por Moisés antes deles entrarem na terra prometida. Moisés pega os príncipes. Moisés não pegou pessoas imaturas, né? Moisés não enviou adolescentes, crianças. Não, Moisés separou príncipes, ou seja, eram homens maduros, ou deveriam ser. Eram homens de guerra, eram homens corajosos, pelo menos a princípio a gente imagina assim. Homens de visão. E nós vamos ver que, apesar de serem príncipes, eles falharam naquilo que viram. E o relato diz o seguinte: na volta da espionagem da terra, eles andaram pela terra de Canaã, voltaram e trouxeram um relatório. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, preste atenção nessa frase, que esses príncipes, na verdade não foram os 12, que os 12 foram espiar a terra, mas dos 12, 10 trouxeram esse relatório. Somente 2 foram diferentes, só Josué e Calebe que relataram diferente, mas 10 unanimemente disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Nós nos vimos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Porque aquilo que nós enxergamos, nós imaginamos que os outros estão enxergando também. Aquilo que nós projetamos a respeito de nós, nós então pensamos que os outros estão pensando de nós a mesma coisa. Eles se viram. O que você está vendo é a pergunta. A resposta desses homens aqui: nos vimos como gafanhotos. Nos vimos como pequenos insetos que podem ser mortos com uma pisada. Porque eram homens gigantes, eram pessoas de grande estatura. A terra pela qual passamos é uma terra que devora moradores. Olha só. Então, a resposta desses homens à pergunta que eu fiz no primeiro slide: o que você está vendo? E eles disseram: estamos vendo que somos gafanhotos, somos indefesos, somos
vulneráveis. A terra não presta. A terra, eles disseram, eles falaram mal da terra que haviam espiado. Agora, eu queria que vocês olhassem para essa imagem. E eu te pergunto, o que você está vendo? O que você está vendo? Quantos estão vendo um ponto preto? Quantos estão vendo uma imagem branca com um pequeno ponto preto? Não, ou você viu uma coisa ou você viu outra. Deixa eu explicar. A grande maioria de nós, ao olhar para isso, a primeira coisa que a gente vê é o ponto preto. Eu arrisco que 99% desse auditório aqui viu primeiro o ponto preto. 1% viu primeiro a imagem branca. Epa, peraí, tem um ponto preto ali. Mas o ponto preto, ele é incidental. O ponto preto, ele não é o mais importante. Sabe por quê? Porque esse ponto não representa nem 1% de toda a imagem. Eu não calculei, certo? Quantos pixels nós temos aqui. Mas eu arrisco que isso daqui não representa 1%. Se você dividir toda essa área em 100, esse ponto ele é menor do que dividir em partes de 100. E por que nós vemos o ponto preto numa imagem branca e não o contrário? Não, eu estou vendo uma imagem branca com um ponto preto. Queridos, eu não estou aqui dizendo que nós temos que negar a existência de problemas. Esses homens não eram para eles negar que a terra não tinha gigantes, porque eles estariam mentindo. A terra tinha gigantes. Essa era a realidade. Mas os gigantes eram um ponto preto em uma grande imagem branca. Em outras palavras, a terra, ela era infinitamente melhor, maior, mais importante do que gigantes que estavam lá. Os gigantes eram obstáculos, sim, porque nós não podemos negar a realidade. Mas o que nós precisamos é falar a linguagem de fé, apesar da realidade que nós estamos vendo. O que você está vendo? Você precisa dizer: eu estou vendo um pequeno problema. Eu estou vendo um pequeno obstáculo, mas que não significa nada diante do que Deus falou, do que Deus prometeu, do que Deus vai fazer. Queridos, isso não é pensamento positivo, certo? Pensamento positivo é diferente de fé. Fé é baseado em Deus. Fé é baseado na palavra de Deus. Fé é baseada nas promessas de Deus. Pensamento positivo é baseado em nós mesmos. Vamos lá, gente. Vamos pensar agora positivamente. Vamos tirar esse ponto preto dali. Vamos. Não é isso. Crente não age dessa forma. Crente diz o seguinte: ponto preto, você está aí. Mas, se o Senhor nos disse, ponto preto seria o problema, tá? Então, problema, você está aí. Obstáculo, você está aí. Gigante, você está aí. Mas se o Senhor falou, Ele é maior do que você. E Ele vai tirar você do meu caminho. Quantos estão entendendo? Então, na verdade, o que é que nós temos aqui? Uma imagem branca com um pequeno ponto preto. Vamos mudar, irmãos, a forma, porque nós estamos condicionados a pensar sempre o pior, sempre a derrota primeiro, sempre a desgraça primeiro. Nós estamos condicionados a pensar sempre no negativo. Tem pessoas que quando veem outra se aproximando, foi o que aconteceu.
Não é coisa ruim não, né? Uma pessoa de fé não age dessa forma. Você sabia o que o Salmo 112 diz? O justo não teme más notícias, porque o justo confia no Senhor. Amém? Quero falar um pouco da história dessa mulher. O nome dela é Ellen Adams Keller. Ela nasceu em 1888, morreu em 1968. Essa mulher, ela não parece, mas ela era cega e surda. Cega e surda. Imagina isso em 1888. Mas ela se tornou escritora, ela se tornou conferencista, ela se tornou um ativista nos Estados Unidos, e ela foi a primeira pessoa no mundo, cego e surdo, a conquistar o título de bacharelado. E por que você não pode? E por que nós, que temos visão, que temos audição, que temos a fala, e mais ainda, nós que temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nós, porque, queridos, nós temos vivido uma vida tão miserável, tão derrotada. E um dia alguém chegou para a senhorita Keller, existe algo pior do que ser cego? Sim, antes de falar dessa pergunta, uma mulher, professora, chamada Anne Sullivan, conheceu essa menina quando ela era uma menina, e ela decidiu alfabetizá-la, mesmo ela sendo surda e cega. E a Anne Sullivan desenvolveu uma linguagem para se comunicar com ela, porque ela era surda, ela não conseguia ouvir. Ela era cega, ela não conseguia enxergar, mas a professora dela criou uma linguagem, alfabetizou-a, e ela terminou fazendo o seu curso superior. Então alguém perguntou a ela: senhorita Keller, existe algo pior do que ser cego? E ela respondeu: a única coisa pior do que ser cego é enxergar, mas não ter visão. Ela disse: existem pessoas que veem, têm vista, mas não têm visão. Você sabia que a maioria das pessoas, elas têm vista, mas elas não têm visão? Porque vista fala do presente, vista fala do que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo cadeiras vazias, isso é vista. Mas visão não. Visão, eu não vejo cadeiras vazias, eu já vejo um terceiro culto nessa igreja. Cada cadeira vazia dessa é uma pessoa que vai ser salva ainda. É um casamento que vai ser restaurado. É alguém que vai ser liberto. Veja como é diferente. Alguém não, uma cadeira vazia. Quem tem visão não enxerga apenas o presente. A visão faz com que a gente enxergue o futuro de forma diferente do presente. Então essa mulher, ela era cega de vista, mas ela não era cega de visão, porque ela chegou muito mais longe do que a grande maioria das pessoas. Coloque a segunda imagem. Pés descalços na Índia. 2 amigos estavam na Índia. Estavam na cidade de Mumbai. Mumbai é uma das maiores cidades do mundo. Uma cidade de milhões e milhões de habitantes. Mumbai é uma cidade com milhões de pessoas pobres. E aqueles 2 amigos estavam caminhando pelas ruas de Mumbai, na Índia. Viram pessoas deitadas em papelão, dormindo na rua, debaixo de pontes, pessoas mendigando, pessoas sujas, descalças, caminhando por aquelas ruas imundas. Um daqueles homens olhou para o outro e disse: amigo, você viu quanta gente descalça? Quanta gente sem sapato? Meu Deus, isso é muito triste.
Isso é uma vergonha. Temos em nosso país, eles eram da Inglaterra, temos em nosso país tantas pessoas com tantos pares de sapato guardados, enquanto esses miseráveis aqui estão descalços. Eu nunca vou esquecer essa cena. Olha, eu estou marcado por essa cena. E quando eu chegar na Inglaterra, eu vou dizer isso à minha esposa. E continuou falando da pobreza, continuou falando dos pés descalços, continuou se lamentando aquela situação. Enquanto ele estava falando, o outro amigo tirou do bolso um pedaço de papel e começou a escrever. E ele parou e disse: o que é que você está escrevendo? Ele disse: eu estou escrevendo a solução para estes pés descalços, porque eu acabei de descobrir o maior mercado de pés descalços do mundo, e eu vou trazer sapatos da Inglaterra para calçar todos eles. E se tornou o maior importador de sapatos da Inglaterra para a Índia. Olha a diferença. Um apenas viu, o outro enxergou o futuro. Por quê? Porque tudo depende de como vemos as coisas. Um só viu a dificuldade e lamentou, e chorou, e sentiu. Vou dizer à minha esposa, ficou revoltado. Mas o outro enxergou naquela dificuldade, naquela miséria, enxergou a oportunidade de calçar aquelas pessoas e ainda de se tornar um grande empreendedor. Você pode dizer: pastor, mas isso não é para todo mundo. Infelizmente, a maioria se identifica apenas com o primeiro amigo. A maioria das pessoas estão apenas lamentando e lamentando, mas não estão, na verdade, fazendo nada. Porque estão apenas vendo, é a vista, não é a visão. Então há uma grande diferença, irmãos. Tudo na vida começa, depende e termina com visão. A vida como você vê, ela é. A vida como você enxerga, ela é. Se você enxerga a vida como um fardo, como um peso, se a segunda-feira está chegando, amanhã, depois de um feriadão maravilhoso desse, se a segunda-feira para você é o pior dia da semana, e você fica torcendo para chegar a sexta, e o sábado, a vida é assim como você está enxergando. Tudo começa, depende e termina com visão. Como nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos as pessoas, como nós enxergamos Deus, como enxergamos as circunstâncias negativas. Porque tem crentes que enxergam as circunstâncias negativas como todas vindas do diabo. E não é verdade. Não é verdade. Existem circunstâncias negativas que Deus permite. Eu vou até dizer mais, que Deus planeja. Não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele sabe que a circunstância negativa vai desenvolver em nós qualidades. Como nós enxergamos Deus? Como nós enxergamos a nós mesmos? Quando você começar a entender e enxergar a vida com os olhos da fé, então você vai começar a enxergar um futuro diferente. Eu estava de manhã dizendo, há 12 anos atrás, um pouco mais de 12 anos e alguns meses, nós enxergamos aquilo que não existia ainda. Não existia. E eu lembro que a nossa pergunta era, como que nós vamos começar uma igreja se nem amigos não crentes a gente tem? Lembrando a vocês que nós já éramos pastores. E pastores muitas vezes vivem em uma bolha. Qual é a bolha? Só crente. Só convive com crente, só tem amigo crente.
só come na casa de crente. Então eu e Cristiane, a gente vivia numa bolha. E quando a gente pensou em começar o CCA, bateu aquela coisa assim, peraí, com quem a gente vai começar? Porque tirar os crentes lá de onde a gente saiu, a gente não vai. Como é que vai começar uma igreja sem ninguém? Então esse foi o começo. Mas há 12 anos e alguns meses atrás, começamos a orar, dobramos os nossos joelhos, e eu lembro disso no nosso quarto. A nossa casa era recém-construída, e nós começamos a orar e a escrever algumas coisas. E encurtando a história, 12 anos se passaram, e naquela época a gente estava enxergando o futuro, mas o futuro se tornou realidade. Agora você tem que me perguntar, pastor, e o que você está enxergando para os próximos 10 anos? E eu vou te contar algumas coisas. Porque eu preciso enxergar o futuro diferente de como está hoje. Sabe qual é o futuro que eu enxergo? Daqui a 10, 15, 20 anos, até que Jesus volte, eu enxergo centenas de igrejas sendo plantadas, para não dizer milhares. Eu enxergo pessoas sendo enviadas para outras cidades, estados, nações. Eu enxergo missionários sendo enviados para o campo missionário. Eu enxergo pastores e pastoras sendo levantados. Eu enxergo ministros de música, novos músicos sendo levantados. Sabe, eu enxergo o nosso local próprio, construído. Você não vai estar sentado em cadeiras de plástico, você vai estar sentado em cadeiras confortáveis, acolchoadas. Uma iluminação, essa daqui não. Esse daqui é amador, uma iluminação profissional, um som muito melhor. Eu estou enxergando o futuro. Eu estou sonhando com isso, eu estou enxergando lá na frente, porque se eu não enxergar lá na frente, nada vai acontecer. O futuro tem que ser visto antecipadamente, porque aquilo que nós enxergamos antecipadamente, se foi plantado por Deus, o sonho tem que vir de Deus, a visão tem que vir de Deus. Eu sonho com Garanhuns ainda que não foi conquistada para Cristo, sendo conquistada para Jesus. Famílias inteiras se convertendo. Sabe o que eu estou vendo no futuro? O seu marido, mulher, que não é convertido hoje, ele está com você daqui a 10 anos. Não é que vai demorar 10 anos não, mas eu já estou enxergando daqui a 10 anos, ele já vai estar sendo crente há muito tempo, batizado, líder de célula, cheio do Espírito Santo. Eu estou enxergando. Você está enxergando comigo isso? Que nas ruas de Garanhuns, nós não vamos ter uma célula aqui e outra 1 quilômetro depois. Numa rua nós vamos ter várias casas, uma ligada à outra, uma vizinha da outra, com células, com casas abertas para que o Evangelho seja pregado. Bairros inteiros se convertendo a Jesus. Você consegue enxergar isso comigo? E na tua vida profissional? O que você enxerga na tua vida profissional? Na tua vida intelectual, o que é que você enxerga? Você já se enxerga formado, exercendo a sua profissão? Você se enxerga entrando numa universidade? O que é que você enxerga da sua vida financeira? Livre de dívidas, aplicando o seu dinheiro no tesouro direto. Olha só. Já comecei a fazer isso, viu? Já comecei a fazer. Por quê? Porque eu estou enxergando. Quando o Marcos estiver com 65 anos, como eu vou estar financeiramente? Como vai ser a minha velhice? Uma aposentadoria de colocar um pijama e uma pantufa e ficar só assistindo, né, os programas de 1980, 1970, revivendo o passado e fofocando a vida dos outros? Não. Com 65 anos, eu e Cristiane, nós seremos já terceira idade, mas nós estaremos treinando jovens.
Nós estaremos dando palestras, falando das nossas experiências com Deus. Nós vamos estar falando dos livros que nós escrevemos. Nós vamos estar indo para um lugar, indo para outro. Aí os jovens aqui, que nessa época já vão estar mais maduros, vão estar pastoreando. E nós vamos vir para Garanhuns, vai ser a nossa base. E daqui nós vamos treinar pessoas, incentivar pessoas, desafiar pessoas. Eu me enxergo assim. A aposentadoria para mim não vai ser o fim, não. Pelo contrário, o governo vai pagar para eu servir a Deus agora com mais liberdade. Como você enxerga o futuro do seu casamento? Hoje está uma derrota? Hoje está uma situação de caos? Como você enxerga o seu casamento? Um casamento melhor? Diferente? Saudável? Curado? Como você enxerga o seu futuro emocional? Suas emoções? Como você enxerga a sua vida sentimental? Irmãos, enquanto eu estou falando, será que você está conseguindo enxergar alguma coisa? Porque se você está conseguindo enxergar alguma coisa, você tem visão. Mas se você não está conseguindo enxergar nada, nós vamos orar para Deus te dar visão. Nós vamos encerrar esse culto orando por visão. Porque senão, daqui a 1 ano, sua vida será a mesma. Daqui a 5 anos, sua vida será a mesma. Daqui a 10 anos, sua vida será a mesma. Daqui a 20 anos, sua vida será a mesma. A diferença é que você vai estar barrigudo e com cabelo branco. Daqui a 30 anos, ou sem cabelo, né? Daqui a 30 anos, sua vida será a mesma, mas sua cara não será mais a mesma. Você entende que o tempo está passando e a nossa vida não está mudando? Por quê? Porque não temos sonhos, não temos propósito, não temos visão. Por isso a vida passa. E o tempo, irmãos, o tempo está correndo. 17 de novembro, foi ontem que nós estávamos aqui no culto da virada. Nós temos 43 dias para terminar esse ano. O tempo está passando muito rápido. Meu Deus, e quantas vezes nós estamos deixando a vida passar, escoar pelos dedos, e ainda colocando a culpa nos outros por nada do que aconteceu na nossa vida. Pare com isso, porque você é o maior responsável pelos seus sonhos. Você é o guardião dos seus sonhos. Você é o guardião do propósito de Deus. Você é guardião da visão que Deus te deu. E ninguém poderá impedir os sonhos, o propósito e a visão de Deus. Ninguém, irmãos. Se você colocar um ser humano nesse patamar, você tirou Deus de ser Deus, e essa pessoa agora é Deus. De dizer que alguém pode impedir os sonhos e o propósito de Deus se cumprir na tua vida? Então essa pessoa é mais poderosa do que o Senhor. Isso é pecado, isso é blasfêmia, isso é idolatria. Ninguém poderá impedir. O Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Amém? Você conseguiu enxergar alguma coisa comigo nessa introdução? Isso foi só a introdução. Quem conseguiu enxergar aqui um futuro diferente do presente? Amém. Agora vamos para Números 13. Versos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã. Olhem, inspecionem, investiguem, procurem. Agora olha a expressão de Deus no verso 2. A terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Isso aqui é certeza, irmãos? Quem concorda que nessa frase tem uma certeza? Eu vou dar. Tem dúvida aqui? Deus está dizendo: talvez eu vou dar. Manda eles olharem a terra de Canaã, porque quem sabe eu vou dar. Não. O futuro já estava visto por Deus. Deus já está lá no futuro nos esperando. Ele já está lá na frente, esperando por mim e por você. Aquilo que Ele disse que ia dar é promessa, mas é certeza. Mas eles precisavam enxergar antes. Eis o segredo, irmãos.
antes de realizar, antes de conquistar, antes de possuir, você tem que ver antes. Você precisa enxergar antes. Isso é fé. Não é pensamento positivo, é fé. Fé é ver antes, antecipadamente. Eu estou vendo o invisível, eu estou crendo no incrível, eu estou acreditando no impossível, como se já fosse. Enxergar o futuro antes se chama visão. Enxergar o presente se chama vista. Vamos lá? Enxergar o futuro se chama visão. E enxergar só o presente se chama vista. O que é que você tem? Vista ou visão? Ou tem os dois? Nós temos que ter os dois, né? Que ninguém aqui é cego. Porque não é a questão de olhos físicos, é a questão de olhos da alma. Olha o exemplo da Helen Keller. Ela não enxergava fisicamente, mas ela não estava limitada por seus olhos físicos. Ela enxergou com os olhos do coração, com os olhos da sua alma, ela enxergou. Então não é enxergar apenas o presente, é enxergar o futuro. Veja o verso 17 agora. Moisés, nós vamos ler o 17, o 20 e o 22. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã. Então, do jeito que Moisés disse, eles fizeram. Subam pelo Neguebe, subam pelo deserto da região sul aqui da terra de Israel. Entrem pela região montanhosa, eles deveriam subir. Verso 18, vejam a terra, e eu coloquei grifado aqui, vejam a terra. Moisés disse, observe como a terra é, o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos. Verso 19, veja também como é a terra em que esse povo habita, o solo, a terra se é boa ou é má, como são as cidades que eles habitam, se são arraiais abertos, ou se são fortalezas. Também vejam, verso 20, aí eu acrescentei o vejam, porque está implícito aí o verbo. Também vejam como é o solo, se é fértil, se é estéril, se há matas ou não, e tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então Moisés dá instruções bem claras. Vão, entrem pelo Neguebe e olhem todos os detalhes. Eu quero que vocês enxerguem a terra. Eu quero que vocês vejam o futuro de vocês. Vejam o futuro. Observem cada detalhe, moradores, o tipo de habitação. Enxerguem o solo, vejam se tem mata, se não tem, e tragam uma amostra para nós. Nós queremos ver os frutos de Canaã. Assim, queridos, nós temos uma ênfase aqui no ver. Verso 18, verso 19 e verso 20 fala de ver. Por isso que a visão é tão importante. E sabe o que aconteceu? Eles foram, verso 22 agora. Eles foram, eles subiram pelo Neguebe, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Hebrom era a primeira cidade do sul ali da terra prometida. E quando eles entraram em Hebrom, olha o que diz a Bíblia, ali viviam 3 sujeitos. O nome deles era Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E no versículo que nós lemos no início, diz que estes 3 eram gigantes. Então eles fazem o que Moisés disse, eles obedecem à ordem de Moisés, e quando chegam em Hebrom, se deparam com gigantes. E muitos de nós já questionamos isso. Coloque a pergunta aí, e eu vou deixar as cenas do próximo capítulo aqui para vocês. Por que razão o Senhor permite que gigantes se levantem em nosso caminho? Por que será? Mesmo Deus mandando, pastor, mas foi Deus que disse para eu casar com essa mulher.
Por que a gente está se chocando? Foi Deus que disse, pastor, para eu fazer esse curso. Por que tanta dificuldade? Foi Deus que disse para eu comprar essa casa, para eu me mudar para essa cidade. Foi Deus quem falou para eu ser pastor. Por que tantos obstáculos? Nós precisamos entender, irmãos, o processo. É no processo que a gente se perde. Muitas pessoas estão perdidas no processo. O processo se tornou um emaranhado de coisas, de dúvidas, de sentimentos, de sensações ruins, de pensamentos ruins a respeito de Deus. Onde Deus está? Por que Deus permitiu isso? Por que coisas ruins acontecem para aqueles que estão fazendo a vontade dEle? Para nós tem sido essa realidade de gigantes. Eu lembro que eu estava em Brasília, orando para voltar para Garanhuns. Nós estávamos lá, morando em Brasília, e decidimos voltar para Garanhuns. E sabe qual foi o texto que Deus nos deu? Êxodo 23. E o Senhor disse: eis que eu envio o meu anjo diante de vocês, adiante de vocês. Ele vai na frente. E naquele texto, irmãos, o Senhor deixou claro que haveriam inimigos. Nós estávamos voltando para Garanhuns, mas nós enfrentaríamos aqui os nossos antigos inimigos. Não pessoas, tá? Quando eu falo de inimigos, eu não estou falando de pessoas. Estou falando de seres espirituais da maldade, espíritos malignos. E o Senhor disse: eu estou indo adiante de vocês. Mas o Senhor não nos enganou. E o Senhor ainda me disse: Marcos, eu vou desapossá-los paulatinamente, gradativamente. Não vai ser tudo de uma vez. E ali eu poderia dizer: Deus, por que gigantes? Porque o Senhor está nos enviando de volta a Garanhuns para encontrar gigantes. E há um propósito nisso. E é sobre isso que nós vamos ministrar na próxima vez. Por que razão o Senhor permite que gigantes se levantem em nosso caminho? Mas antes de encerrar, irmãos, eu quero te dizer: você precisa de visão. Sem visão você não vai enfrentar gigantes. Você não vai ter força. Você não vai ter ânimo, você não vai ter disposição. Você precisa de uma visão. Você precisa perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? O que sonhaste para mim, Deus? Qual é o meu futuro? Essa introdução que eu fiz, irmãos, foi baseada em um livro. Não essa parte de números, tá? Mas a história da Helen Keller, a história dos dois amigos na Índia. Eu tirei de um livro chamado O Poder do Propósito e da Visão. Dr. Myles Munroe, nós conhecemos ele lá em Brasília. E ele diz o seguinte: que o lugar mais rico do universo não são os poços de petróleo no Texas, na Arábia, nos países árabes. O lugar mais rico do universo não são as minas de ouro da África do Sul, as minas de diamantes que tem lá. O lugar mais rico de Garanhuns não é o bairro nobre que você tanto sonha, talvez, em morar lá. Sabe qual é o lugar mais rico de Garanhuns e do universo? O de Garanhuns se chama Cemitério São Miguel, Cemitério São Cristóvão, Cemitério Parque das Flores. Esses 3 cemitérios, Dr. Myles Munroe diz que é o lugar mais rico. Por quê? Porque lá estão sepultados sonhos,
propósitos, visões, livros que não foram escritos, poesias que não foram compostas, músicas que não foram compostas e nunca cantadas. Lá existem empreendimentos que nunca saíram do papel. No cemitério, pessoas morreram e levaram com elas talvez o sonho de uma liberdade financeira que nunca aconteceu. O sonho de fazer uma faculdade que nunca aconteceu. A pessoa morreu e com ela morreram os sonhos. Por isso que seria o lugar mais rico, porque lá estão sepultados não só corpos, lá estão sepultados propósitos, visões e sonhos. O Dr. Miles diz o seguinte, eu estou encerrando: pior do que não ter visão. Ele diz que não ter visão já é uma tragédia. Uma pessoa que não tem visão, que não enxerga o futuro, já é uma tragédia. Ele diz, mas pior do que isso é quem tem visão e nunca realiza. Porque essa pessoa se torna a pessoa mais frustrada de todas. Então nós temos 3 tipos de pessoas. As que não têm visão. Quando eu falei aqui, vamos pensar no futuro, vamos enxergar o futuro, você não viu nada. Você só enxergou tudo embaçado. Igual, irmãos, agora, fomos no Rio de Janeiro. Vamos conhecer o Cristo Redentor. Eu e Cristiane conhecemos já. A gente já foi lá 2 vezes. Mas pastor Márcio, pastora Keila, pastor Jazeá e pastora Jerusa nunca tinham conhecido. Então eu estava muito animado, né? De levá-los no Cristo Redentor, de levá-los no Pão de Açúcar. Porque quem já foi no Rio sabe que é uma coisa magnífica, maravilhosa aquela vista. E vamos. Estávamos com o carro alugado. E aí, de longe, quando eu olho, eu vi tudo encoberto. Deus, não é possível. Não vamos enxergar nada. Mas não disse nada, né? Vamos andando, tal. Pegamos um guia e fomos subindo, E aí, irmãos, chegamos em uma parte que era um mirante. Eles, vamos descer aqui no mirante, que daqui já dá para ver alguma coisa. Quando nós fomos lá, sabe o que nós enxergamos? Nada, a não ser branco total, porque nós estávamos no meio das nuvens. Subimos mais um pouco, nada, tudo encoberto, até que uma moça lá disse, não vale a pena vocês subirem, porque não vai dar para enxergar nem a estátua do Cristo, de tão fechado que estava o tempo. Descemos, vamos para o Pão de Açúcar, quem sabe lá vai dar certo. Chegamos lá, tudo encoberto. Sabe, assim é algumas pessoas, não conseguem enxergar nada do futuro. Esse é um tipo de gente, não enxerga nada. Segundo tipo, enxerga muita coisa, mas não consegue tirar do papel. E isso é frustração. E a terceira pessoa é aquela que sonha, que vê, que enxerga, mas que consegue realizar. E eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar em pé, por favor. Fecha seus olhos agora. Você vai fechar os olhos físicos, mas eu convido agora você a abrir os olhos do coração. O que você está vendo? Fecha os olhos físicos só para você não se distrair. Olhos fechados fisicamente para não se distrair. Mas agora, abre os olhos do seu coração. E coloque a mão sobre o seu coração. Quero orar por você. Primeiro eu oro por aqueles que não estão enxergando nada. Falamos do futuro e você não conseguiu enxergar nada. Senhor, eu oro por essas pessoas. E eu peço, Senhor, que o Senhor plante sonhos, ou ressuscite aqueles que foram
perdidos, mortos, abandonados ao longo da caminhada. Senhor, nós pedimos que o Senhor toque nos olhos do nosso coração e nos faça enxergar o nosso futuro, o futuro do nosso casamento, o futuro das nossas emoções, o futuro das nossas finanças, o futuro da nossa vida intelectual, o futuro da nossa vida profissional e, mais do que isso, o futuro da nossa vida espiritual, o nosso relacionamento contigo, Senhor, diferente de hoje, do presente. Eu peço por um futuro diferente. Eu oro por um futuro, Senhor, de paz e prosperidade. Eu oro por um futuro, Senhor, de conquistas e de avanço. Eu oro, Senhor, para que não levemos para o túmulo os sonhos, o propósito do Senhor. Nos ajude, mesmo aqueles, Senhor, que já são de uma certa idade, aqueles que já estão chegando à meia idade, à terceira idade. Não importa, Senhor, porque se o Senhor usou um homem como Moisés aos 80 anos, se o Senhor deu Isaac a Abraão quando ele tinha 100 anos, a idade não limita o teu poder. E eu peço nessa hora, Espírito de Deus, sopra sobre esse jardim, sopra sobre esse pomar e vai tirando toda a esterilidade, toda a frustração, em nome de Jesus. Eu quero orar primeiro por esses. Se você não conseguiu enxergar nada, quando eu falei, pensa comigo, sonha. Vamos pensar daqui a 5